do Campeonato Feminino. Gustavo Scarpa é o nosso convidado aqui, especial, junto com o Marco Antônio Rodrigues, com o Alexandre Losetti, com o Caio Ribeiro e com o Maurício Noriega. Vocês não cruzam com as meninas do futebol lá no Palmeiras também? Às vezes elas aparecem lá no CT para almoçar ou para gravar alguma coisa. Já encontrei com elas algumas vezes. É verdade que o futebol delas é que inspira de vocês, elas é que jogam mais. Elas estão jogando muito. Não, elas estão voando, meteram 5 no Grêmio, né? Fora de casa. Estão voando. Estão voando. Scarpa, e por que o Palmeiras voa assim? Por que o Palmeiras voa, seja qual for o céu? Um tempo nublado, pouco teto, muito teto, o Palmeiras está sempre voando. Qual é a desse... E não é que está voando esse ano. Está voando desde... O Luxemburgo já conseguiu o título paulista, aí teve um momento, o Abel chegou e o time está voando desde então. Sim. Como é que foi? 2 Libertadores, uma Copa do Brasil e 1 ou 2 paulistas? Mais um paulista. Um paulista, né? Além dessas Supercopas, né? As Recopas e tal. Por que esse time voa e não tem turbulência nunca? Olha, eu acho que, pelo menos uma das coisas que eu percebo na nossa equipe é que a gente sabe reconhecer a nossa limitação e eu acho que a gente já entra em campo sabendo tudo o que tem que fazer. Cada um na sua determinada função, seja na bola parada, seja em bola rolando. Eu acho que todo mundo entra em campo bem ciente das suas funções e isso facilita muito o trabalho do grupo como um todo, né? E falando de você especialmente, para a gente... nós vamos conversar muito sobre o campeonato, sobre o clássico e sobre o Scarpa, que é um personagem bem interessante do futebol. A gente conversou outro dia no podcast, né? A gente ficou 1 hora e tanto falando. E tem várias etapas da carreira do Gustavo Scarpa. O começo, quando ele aparece no Fluminense e todo mundo olha e fala assim, pô, esse cara vai ser seleção. A saída do Fluminense, a chegada ao Palmeiras e um tempo para jogar, aí lesão. E eu tô pegando esse retrospecto para chegar agora num momento que você está jogando muito, você está jogando, acho que você é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nesse instante. Mas teve um momento ali que teve um jogo que você saiu e fez um bico lá, fez uma cara feia. Eu não lembro nem qual é o jogo. Contra o CRB, que eu chutei o copo de água lá. Eu não ia falar do chute do copo d'água, porque a água é vida, né? Sabendo usar não vai faltar. Mas aí eu tive a impressão seguinte, acho que o seu Abel olhou e falou assim, acho que tá bravinho, vai ficar no banco um tempinho, ó. E ficou 1, 2, 3 jogos, aí eu olhava o Scarpa no banco. Vinha 1, vinham 2, vinham 4, vinham 5, não vinha o Scarpa. Teve uma bronca silenciosa. Nesse momento, isso é um exemplo de um comando que faz todo mundo entender que na boa e na ruim você tem que jogar junto? Na verdade, Kleber, esse fato aí do jogo do CRB que eu chutei o copo de água, acho que depois desse jogo eu tive a minha maior sequência no Palmeiras, principalmente jogando de meia, que foi, acho que uma sequência de 13 jogos, se eu não me engano. E aí, acho que na penúltima partida, né, na 12ª, sei lá, aí teve um jogo que eu fui substituído, que eu fiz uma cara que eu não gostei, e aí então que eu deixei de jogar, mas, assim, eu como... A cara foi pior que o copinho. Não sei, mas eu fiz uma análise também, né? Eu sou um cara que eu observo muitas coisas, mas também é assunto superado, sabe? Eu acho que a gente precisa se adaptar à criação diferente das pessoas, ao jeito da reação das pessoas. É claro que nós, como pessoas públicas, como jogadores que estão sendo filmados em todo tempo, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas é assunto superado, tanto que a gente deu continuidade, conquistamos, né, tudo que você falou. E hoje estamos jogando aí de novo. E assim, eu estou em dúvida se a gente começa com Scarpa, com Palmeiras, com o Clássico, mas vocês perceberam... Mais uma do Scarpa. Mas vocês perceberam, e só para refrescar a memória, que a primeira frase que ele falou assim, nós conhecemos as nossas limitações. Verdade. Eles ainda se acham limitados, hein? Scarpa, quando eu vi você jogar a primeira vez no Fluminense, me chamou a atenção. Meia esquerda, canhoto, vira o jogo toda hora, bota a bola onde quer, chuta de fora da área. Para nós mais experiência, foi até uma sensação de saudosismo ver o senhor jogando. Porque o Brasil teve grandes meia esquerda, canhoto, Gerson, Rivelino, tantos outros. Hoje, aos 28 anos, acho que você está no auge da sua forma. Por quê?
porque é o teu amadurecimento, entendendo mais as coisas, o teu profissionalismo, ou porque está num time muito acertado e está te ajudando muito isso? Eu acredito que é uma mescla assim, de tudo. O meu amadurecimento natural, pela idade, por anos assim, de carreira. Meu amadurecimento físico também, meu condicionamento físico está muito bom. Aprimorei muito a minha questão tática com a chegada do Abel. Comecei a desenvolver funções que eu não estava habituado, né? Funções mais defensivas. E acho que isso fez com que o meu futebol crescesse, né? Porque eu comecei a aumentar o meu nível defensivo sem abaixar o meu nível técnico. Então, isso tem sido muito importante para mim. Eu tenho entendido e estou bem disposto a exercer diferentes funções dentro da partida. E acho que isso tem me ajudado muito no meu desempenho. Posso pegar uma carona nessa questão tática, Caio? Desculpa. A gente entrevista um monte de gente aqui, Scarpa, trabalha com atletas como o Caio, que jogou fora do Brasil, jogou na Itália, e quase todos esses que jogam na Itália, principalmente na Itália, eles são unânimes em dizer que eles aprenderam a tática na Itália. E você está falando que você teve um grande desenvolvimento tático com um treinador europeu, no caso não italiano, português. Sim. Os treinadores brasileiros têm uma característica muito diferente na questão tática. O que trouxe, por exemplo, de novidade para você nessa evolução tática o Abel Ferreira? Olha, a comissão técnica, né, do Abel, de um modo geral, eles são muito unidos, assim. Eles são em 5, se eu não me engano. E todos eles têm a mesma linha de pensamento, eles falam o mesmo idioma, literalmente. Mas eles falam a mesma coisa, então fica muito fácil da gente aprender. E cada um cuida de uma parte específica. Tem um cara que cuida da bola parada ofensiva, outro cara da bola parada defensiva, uma parte tática mais ofensiva, defensiva. Então essa valorização da questão tática, não sei se é do europeu. O Abel foi o treinador que mais valorizou a questão tática que eu trabalhei. Os outros treinadores brasileiros é um negócio, acho que mais voltado para a questão técnica, um negócio tipo assim, fica com a bola, tá, mas fica com a bola como, né? Então, acho que a maior diferença que eu senti, assim... Acho que é mais explicado para vocês. É muito mais explicado. E treinado, praticado, mostrado a prática, a teoria então, colocada em prática. O pós-jogo ele chega lá, ó, Scarpa, eu pedi isso, você fez isso, te mostra o que você acertou, o que você errou. Individualmente ou para todo mundo? Pontualmente ele pega alguns jogadores assim e mostra, mas de um modo geral ele sempre explica para todo mundo. Vou fazer uma proposta aqui para vocês, como o tático Abel Ferreira. Vamos pegar esse primeiro bloco, vamos falar mais do Gustavo Scarpa, as curiosidades, o estilo, a vida dele. Aí depois a gente, no segundo bloco, entra no clássico, no jogo, no Palmeiras, na questão tática, essa de, explica, cobra quietinho no grupo, que eu acho legal, assim, entender bem, porque é um técnico que não dá muita entrevista, né? Assim, eu lembro de quantas entrevistas, acho que ele deu uma para Seleção, aí deu uma no Roda Viva, da TV Cultura, e eu não lembro mais de entrevista, não sei se ele deu, não lembro se ele deu alguma entrevista, mas enfim. E aí a gente tem um cara que é um dos principais jogadores dele. Como é que você define o Gustavo Scarpa? 28 anos... Bom, você começou... No skate você já começou tarde. Já. Comecei, infelizmente. Tarde. Senão você tinha trocado. Olha, não sei se trocado. Eu fico pensando assim, cara... Ia ser o fadinho. Pensou... Hoje em dia já não dá mais, cara, porque dá muito medo, às vezes, de fazer algumas coisas. Eu gostaria de ter começado antes no skate, mas eu agradeço muito a Deus por ter acontecido na hora certa, porque talvez se eu tivesse começado antes no skate e apaixonasse muito, eu não chegaria no nível que eu cheguei no futebol. Claro. Mas o skate realmente tomou conta, assim, da minha rotina. Hoje ajuda de descontrair, de tirar um pouco a tensão, o peso da competição, porque você, por mais que você queira fazer uma manobra legal e vai andar com os teus parceiros e queira competir com eles, porque quem é competitivo em qualquer coisa, né? Sim. Mas é evidente, você não precisa ganhar ou perder. Ajuda a dar uma desanuviada? Muito. Para mim foi muito importante o começo no skate e no wakeboard também, porque eu estava vivendo um momento ruim no futebol e eu estava preso naquela bolha do futebol e
pensei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, para eu espairecer um pouquinho. E encontrei no skate, encontrei no wakeboard, esses hobbies, assim, que pra mim, hoje fazem muita parte, assim, da minha vida, sabe? Da minha rotina. E eu tomei pra mim que eu não poderia continuar com esses hobbies apenas nos momentos ruins, porque senão fica O que seria do Brasil se todo mundo soubesse? negócio chato. Então, ganhando, Vira perdendo. fuga, né? Vira uma fuga, mas, tipo, cansa, sabe? Ficar fugindo. Então, ganhando, eu ando. Tô perdendo, continuo andando. Eu passei a ter mais controle da minha vida, da minha rotina. Passei a me importar menos com o extra-campo, o que as pessoas vão pensar. Esse poder que as pessoas acham que tem sobre a vida de uma pessoa pública, né? Usem o Gustavo Scarpa como um personagem, como um bom cidadão. O futebol, a gente vê esse ambiente de pressão, a gente sente esse ambiente de pressão, essa tensão que existe, esse estresse, e parece que isso está se acumulando mais nos últimos anos, né? Todo mundo parece que está sempre a ponto de explodir. Você vê um jogo de futebol, o torcedor está no nível máximo de tensão, os árbitros, os treinadores, muitos jogadores. Você sente que hoje, e talvez já há bastante tempo, principalmente para você, claro que cada um reage diferente, para você precisa se distanciar do futebol quando você pode para manter a tua cabeça saudável. Resumindo, o futebol não é tão saudável assim quanto pode se imaginar? Sim, eu acho que não só o futebol, até porque o futebol para mim, para muitos é paixão, enfim, para mim é um pouco de paixão também, mas é o meu trabalho. Então, não é muito saudável você ficar 100% do seu tempo pensando no teu trabalho. Eu enxerguei dessa forma, para mim funcionou muito bem, tanto que o Zé Rafael, o Veiga, alguns assim que eu tenho mais proximidade, eu conversei, cheguei a dar uns toques, sei lá, tenta arrumar alguma coisa fora do futebol para distrair, sabe? Eu tentei ajudar alguns assim, consegui ajudar alguns dessa forma, e eu acho muito importante a gente sair não só do futebol, às vezes o cara que trabalha na empresa e fica vidrado o tempo todo na empresa. Eu acho que é importante a gente sair um pouquinho do ambiente de trabalho. Eu te pergunto isso porque o futebol, muitas vezes, espera-se, quem não é do futebol, espera que o profissional do futebol seja aquele cara que termina o jogo, depois vai ver o jogo do adversário, vai rever o seu próprio jogo. Mas até pode rolar, né? Acho que pode rolar. Exatamente. Pode rolar, porque é isso que ele está falando. A hora que acaba o jogo e o técnico diz, eu pedi isso, você fez isso ou aquilo, ele está trabalhando. Sim. A hora que ele chega em casa e resolve ver um jogo do Palmeiras ou de outro time, ele está trabalhando. Sim. E o fato dele ir tirar uma onda de skate, dele pegar um livro, dele ir no cinema, dele ouvir um som, ele não está descuidando da carreira de jogador de futebol. Pelo contrário. Ele está... Tô cuidando da minha mente para que eu consiga desempenhar melhor a função, né? Parece que vai chegar menos cansado amanhã para treinar. Vai chegar menos... Você gosta mais do quê? Livro você gosta? Cinema você gosta? Olha, eu tive uma fase muito, muito forte assim dos livros. Eu ainda leio, não com tanta intensidade como antes, até porque agora o skate tem sido algo que eu tenho tentado não vai me praticar inventar de ler andando de skate. Não, Pelo amor de Deus. Não dá para juntar as duas coisas. Por favor. Então eu tento, na concentração, ficar com cubo mágico e livro, e o tempo que eu tenho livre, fora do CT, fora dos treinos, aí eu ando de skate, eu ando Cubo de mágico você wakeboard. já fechou, já fez o jogo. Já... eu- Todos os lados na mesma cor, 200... De boa, já fiz cubos gigantes aí, bem maiores. Tô tentando aprender alguns mais difíceis assim. Scarpa, Tô sempre tentando me aprimorar. muita gente está assistindo agora o programa, está falando, pô, o garoto fala bem, desembaraçado, antenado. Eu fico curioso em saber qual foi a sua formação. Por que você gosta de literatura? Onde você estudou? Você é filho de classe média ou não? Onde você nasceu? Você foi para a escola quando? Que tipo de escola? Como foi tua vida para chegar esse desembaraço, esse conhecimento todo aí? Olha, eu sou natural de Campinas, né? Mas sempre morei em Hortolândia. Tive uma família classe média baixa, assim. Mas meu pai nunca deixou faltar nada, né, em casa, graças a Deus. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Então, meu pai que tomou conta de mim, né, da minha irmã. E o meu pai é um cara muito inteligente. Meu pai
sabe de tudo, assim, né? Escalações de futebol de que ele 70, faz, de 80. Hã? O que ele faz? Ele era autônomo, hoje ele já não trabalha mais. E meu pai gosta muito de rock, né? Tanto que o meu gosto musical, eu fui influenciado totalmente pelo meu pai. Então, meu pai sempre me incentivou a ler, a ver filmes em inglês. Meu pai sempre me incentivou a estudar. Então, eu tive um pai que me educou super bem. Me ensinou muita coisa e hoje em dia ele sofre um pouquinho por ter me ensinado tanto, né? Mas acho que são coisas normais, assim, de um relacionamento. Agora você fica debatendo com ele. Na verdade, eu já acho que eu tô num nível que a gente nem debate mais, que ele já viu que não vai adiantar, né? Mas eu falo pra ele, poxa, você me ensinou tão bem, né? Agora que eu aprendi isso... Não, ele segue aquela piadinha do cara assim, pô, quantos anos você tem? 90. Mas você tá bem? Pô, eu tô com 40 e tô acabado aqui. É que eu não discuto com ninguém. O cara fala assim, mas você tem que discutir. Você tem que... Eu falo assim, você tem razão. Então tá aí, pessoal, foi um trecho aí do programa